IPAC México, en colaboración con IPASAC Brasil, nuestra filial en la parte sur del continente, agradecen su asistencia y muchas gracias a nuestros colaboradores allá por apoyarnos en la presentación de esta webinar del resultado del estudio del doctor Fernando de la respuesta de pacientes alérgicos tratados con la nueva concentración en SLIT para ácaros de polvo doméstico. El doctor Fernando Arestrup es especialista en alergia e inmunología por parte de las BAI, es profesor titular en la Universidad Federal de Juiz de Fora, Minas, en Brasil, y además coordina el Departamento de Inmunoterapia en la Asociación Brasileña de Alergia e Inmunología, ASBAI. Él va a hacer el favor de presentarnos los resultados de su experiencia con la nueva concentración de nuestros liofilizados. Y bueno, esperamos que sea de su agrado. Por favor, al final ponemos en la parte de question and answers o en la parte de chat sus preguntas y con mucho gusto les ayudamos a resolverlos. Bienvenidos todos y doctor Fernando, muchas gracias por su asistencia. Adelante, por favor. Boa noite aos colegas alergistas mexicanos. Vou tomar a liberdade de falar em português. Se tiverem alguma dúvida, podemos repetir e tentar fazer uma comunicação adequada. É uma honra o convite para este encontro com vocês, onde apresentaremos este trabalho publicado recentemente numa revista da área de alergia e imunologia, especificamente a International Journal of Immunopathology and Pharmacology. Esse trabalho, ele especificamente abordou a satisfação dos pacientes com a utilização da imunoterapia sublingual com ácaros da poeira domiciliar. Muito bem, já há 110 anos, desde 1911, a imunoterapia com alérgenos é o único tratamento capaz de modificar a história natural das doenças alérgicas. E hoje, com o avançar dos estudos clínicos, nós conhecemos muito desse mecanismo da imunoterapia. Até o ano de 1986, há 30 anos atrás, nós tínhamos uma administração exclusiva por via subcutânea e, a partir de 86, da década de 80, foram realizados vários estudos na Europa com imunoterapia sublingual. Isto surgiu a partir do relato de mortes relacionadas à rota de administração subcutânea, fazendo com que houvesse a necessidade de desenvolvermos novas rotas de administração de imunoterapia que trouxessem maior segurança para os pacientes. Muito bem, os erros que nós temos com relação à imunoterapia subcutânea, desde a década de 80 até o momento, são erros associados à prescrição incorreta, a erro de dose, à administração incorreta, sendo a imunoterapia subcutânea também um procedimento com muita segurança, mas com a finalidade de termos uma administração que pudesse ser feita no ambiente domiciliar e com uma maior margem de segurança em sua administração, a imunoterapia sublingual veio crescendo e tornou-se uma administração estratégica para a utilização pelo paciente, com a possibilidade das primeiras aplicações serem realizadas no consultório, nas clínicas médicas e as administrações posteriores diariamente no ambiente domiciliar.
E esses estudos, a partir da década de 80, investigaram esse aspecto da segurança e demonstraram um alto padrão de segurança da imunoterapia por via sublingual. A partir, então, de 1986, quando foi realizado o primeiro ensaio clínico duplo cego placebo randomizado com SLIT, vários outros estudos foram surgindo, foram acontecendo, principalmente na Europa. A experiência europeia com imunoterapia com alérgenos por via sublingual é muito grande, é muito maior do que a experiência nos Estados Unidos e na América do Sul. E ao longo do tempo, nós tivemos um grande número de ensaios clínicos e, em 1998, a Organização Mundial de Saúde, a WHO, colocou em um dos seus position papers que a imunoterapia sublingual é uma alternativa viável com relação à imunoterapia. Em 98, a European Academy também justificou o uso da imunoterapia sublingual baseado nos estudos que demonstraram eficácia e segurança comprovadas. Então, foram dois grandes marcos na história da imunoterapia sublingual. Os conceitos da segurança e da eficácia aprovados pela WHO e pela Academia Europeia de Alergia e Imunologia Clínica. Em 2001, o ARIA publicou no seu position paper deste ano que a imunoterapia sublingual é uma estratégia para ser utilizada tanto em adultos e em crianças, como uma alternativa com maior segurança para o uso da imunoterapia subcutânea. Portanto, passamos a ter duas vias de administração preconizadas mundialmente. Esses dados, corroborando eficácia e segurança da via sublingual, foram confirmados em 2008 no up-to-date do ARIA, pela WHO em 2009 e também pela Academia Americana de Alergia, Asma e Imunologia e o Colégio Americano de Alergia, Asma e Imunologia. Consequentemente, vários órgãos importantes na área de alergia e imunologia deixaram de forma clara a importância de termos a imunoterapia sublingual como uma estratégia terapêutica alternativa à via subcutânea. Nos Estados Unidos, a SLIT, a imunoterapia sublingual, ou SLIT, permaneceu off-label e empírica até o ano de 2014, quando a Food and Drug Administration aprovou a imunoterapia sublingual na forma de tablets. Inicialmente, esta aprovação foi para pólens e, posteriormente, também para ácaros da poeira domiciliar. Então, nós temos, então, classicamente hoje muito bem definido, confirmada já há 3 décadas, desde o ano de 1986, quando foram iniciados os primeiros estudos clínicos duplo cego placebo controlados, que a imunoterapia sublingual apresenta uma segurança superior à imunoterapia por via subcutânea, com relação
a imunoterapia específica com alérgenos. Embora a eficácia da SLIT tenha sido confirmada já há 3 décadas, o que mais salta em termos de indicação, o que mais é relevante em termos de indicação para a SLIT é a sua alta segurança e, ao mesmo tempo que apresenta eficácia, nós podemos, em situações onde existe a dificuldade do paciente de receber a administração subcutânea ou até mesmo a escolha do paciente em não tomar pela via subcutânea injetável, utilizarmos a imunoterapia com segurança por via sublingual. Este estudo, ele é um estudo feito com um grande número de pacientes que avaliou a satisfação do tratamento com imunoterapia sublingual. Visto que nós sabemos que a via sublingual possui eficácia e segurança, o que nós objetivamos especificamente nesse estudo foi saber, na vida real, no dia a dia, com os nossos pacientes, qual era o grau de satisfação e se havia impacto na qualidade de vida desses pacientes, na quality of life desses pacientes. Pois bem, o que a Organização Mundial de Saúde define como qualidade de vida? É a percepção do paciente com relação ao seu contexto cultural, aos seus valores, aos seus objetivos e expectativas. Ou seja, está relacionado com o dia a dia de cada um. É um conceito subjetivo, individual. Ouvindo as pessoas, nós conseguimos sim avaliar o impacto de determinadas terapêuticas em sua qualidade de vida. E foi isso que nós tivemos como um dos objetivos neste estudo. Então, avaliando através de diferentes questionários, nós podemos chegar a conclusões interessantes sobre o quanto estamos contribuindo para o controle da rinite, da asma, da dermatite atópica e qual o impacto na qualidade de vida de nossos pacientes. A imunoterapia com alérgenos, indicada classicamente na rinite, asma, dermatite atópica, a nossa conhecida tríade de marcha atópica, na América do Sul, é realizada na grande maioria dos pacientes para ácaros da poeira domiciliar. Esses ácaros da poeira domiciliar são característicos de países de clima tropical e subtropical, devido à grande umidade do ambiente, facilitando a proliferação dos dermatofagóides, Pharinae, Pteroníceos e também de um outro ácaro muito comum na América do Sul, nos países de clima tropical, que é o Blomia tropicalis. Podemos dizer que nós, da América Latina, somos os países que temos a maior experiência na utilização da imunoterapia com Blomia tropicalis, visto que este ácaro não é comum no hemisfério norte, não é comum na Europa e nos Estados Unidos. Então, a questão de nós termos uma imunoterapia específica para o tipo de aeroalérgenos presentes em nossa região é um dos pontos fortes deste trabalho, utilizando ácaros da poeira domiciliar. A satisfação dos pacientes e a própria percepção de qualidade de vida
pode ser avaliado por diversos métodos diferentes. Como é um conceito subjetivo, mas que nós temos que dar um método estatístico, nós temos que proporcionar uma análise que possa comparar estatisticamente as respostas dos pacientes, nós utilizamos questionários apropriados, avaliando os sintomas, a redução no uso de medicações e não especificamente o sentimento de qualidade de vida. Então, avaliando através desses questionários a redução, a diminuição dos sintomas, a diminuição do score de uso de medicações, podemos chegar a termos uma ideia da satisfação na vida real desses pacientes, na sua própria percepção na vida real. Na verdade, ser um real world study. Os métodos que foram utilizados. Esse questionário SPIA, ele é validado exatamente com esta finalidade de avaliar a percepção de satisfação dos pacientes. Vejam bem, nós não estamos avaliando eficácia. A eficácia já é comprovada através dos ensaios clínicos duplo cego, placebo controlados. Neste caso aqui, nós estamos avaliando os resultados através da percepção da satisfação dos pacientes. Por isso, denomino aqui mais uma vez que estamos falando de um estudo de vida real, o que traz um valor extraordinário para os resultados que iremos aqui apresentar. Então, essa escala de satisfação para os pacientes que recebem a imunoterapia com alérgenos, a SPIA, é um questionário que a gente atualiza e faz nos pacientes através de um estudo descritivo cross-sectional. Utilizamos 136 pacientes, uma amostra grande de pacientes. Na nossa clínica, no estado de Minas Gerais, a clínica de alergia, asma e imunologia, pacientes de ambos os sexos que utilizaram exclusivamente imunoterapia por via sublingual, sendo que o diagnóstico foi feito de sensibilização pelo prick test e ou pela IgE sérica específica, pelo método Imunocap, e a partir disso, com a confirmação da sensibilização alérgica e da relevância clínica da exposição ao ácaro, causando sintomas de rinite, asma e dermatite atópica, nós indicamos a utilização da imunoterapia por via sublingual. Esta amostra é uma amostra de vida real, é um real world study, com uma amostra heterogênea, exatamente como acontece no nosso dia a dia. É uma amostra heterogênea, com características sociodemográficas, com uma variabilidade, representando a população de pacientes alérgicos em nosso país. Esse questionário SPIA, ele representa uma estratégia de avaliação com alta consistência, com uma validade interna para estudos de coorte, de acompanhamento de pacientes, dentro dessa característica de poder ser utilizado em estudos clínicos com amostras de vida real, com uma heterogeneidade da amostra que representa a população na vida real. Quais foram os critérios de inclusão?
nós utilizamos como critérios de inclusão a idade mínima de 5 anos, o diagnóstico de doença atópica pelo médico especialista em alergia e imunologia, e iniciamos a imunoterapia com ácaros da poeira domiciliar, na combinação, dependendo da sensibilização alérgica determinada pelo prick test, de dermatofagoides pteroníceos, isoladamente, ou associado com Blomia tropicalis, em alta concentração. Nós estamos utilizando um extrato de alta concentração, fornecido pela IPI ASAC Brasil, São Paulo. Muito bem. As características diagnósticas da nossa amostra. 79% dos pacientes foram diagnosticados com rinite alérgica persistente, 28% dos pacientes com asma, 14% com dermatite atópica e 11% com rinoconjuntivite alérgica. O overlap, ou seja, a sobreposição dessas doenças alérgicas diferentes, foi de 21%. Todos os pacientes com dermatite atópica apresentaram concomitantemente rinite e asma. Portanto, além de nós termos indivíduos de diversas idades, de diversas faixas etárias, nós também temos pacientes incluídos neste estudo com os mais variados típicos de doenças alérgicas, inclusive com a concomitância destas doenças, pacientes que apresentam concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, rinite, asma, dermatite atópica. Todos os pacientes envolvidos neste estudo assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas da Saúde Suprema em Juiz de Fora, seguindo todas as regras éticas para a realização de projetos de pesquisa com seres humanos. Nós tivemos 16 perguntas que foram realizadas. Essas 16 perguntas foram divididas em domínios específicos e os pacientes respondiam de acordo com uma escala específica apresentada no questionário. Always, many times, half of time, at times, e never. E cada questionamento era apontado de acordo, então, com a percepção dos pacientes. Temos perguntas como: minha vacina funciona tão rapidamente quanto eu esperava? Minha vacina funciona? Com a utilização da vacina, eu posso trabalhar e estudar melhor? Desde que iniciei o tratamento, eu ganhei em qualidade de vida? Então, nós temos várias perguntas que abordam vários aspectos do dia a dia das pessoas com relação à satisfação pessoal, à percepção da satisfação pessoal. Por isso que é um estudo de vida real. Nós tínhamos como objetivo saber qual é o sentimento de nossos pacientes com relação ao tratamento. Muito bem. Vamos em frente. A análise estatística foi realizada com métodos adequados. Nós dividimos em dimensões
ou domínios diferentes para obtermos uma análise estatística com um score de cada questão. No final, esta pontuação foi transformada numa escala de 0 a 100 pontos, onde 100 pontos significa alto grau de satisfação e os scores menores significam baixo grau de satisfação. 4 domínios ou dimensões foram analisadas. A sensação de efetividade, observem bem, não estamos falando em eficácia, e sim efetividade. Qual que é a diferença entre eficácia e efetividade? Na nossa língua, português, e também nas outras línguas, no espanhol, no inglês, esses termos são utilizados com significados diferentes. Quando eu falo em eficácia, eu avalio a eficácia em estudos clínicos duplo cego controlados. Quando falamos em efetividade, eu estou trabalhando com a vida real. Neste caso aqui, estamos avaliando a efetividade através da percepção do paciente se o tratamento com imunoterapia, com ácaros de alta potência, funciona ou não. O segundo domínio analisado é a melhora da performance nas atividades diárias. O terceiro é o custo e benefício. Nessa situação, as questões econômicas são associadas nesse quesito, nesse item, junto com a satisfação do paciente, ou seja, valeu a pena utilizar recursos, custear os custos do tratamento ou não. E aqui, o último domínio ou dimensão é a satisfação geral. Nós observamos que, de acordo com a percepção do paciente, tivemos uma efetividade de 92%, uma melhora da qualidade de vida das atividades diárias de 91%, uma satisfação de custo-benefício de 84% e uma satisfação geral de 97%. Vamos, então, discutir os nossos resultados de acordo com a literatura. E depois teremos o prazer de conversar com os colegas mexicanos e trocarmos a nossa experiência com relação à utilização da imunoterapia por via sublingual com ácaros de alta potência. Muito bem. A imunoterapia sublingual e a imunoterapia subcutânea fazem parte da estratégia de imunoterapia que começou a ser utilizada no mundo lá em 1911. Ou seja, temos 110 anos de imunoterapia com alérgicos. Na verdade, nós sempre utilizamos medicina de precisão. Desde o seu uso empírico inicial, em 1911, essa imunoterapia trabalhava com a precisão diagnóstica. Ou seja, determinamos a sensibilização alérgica e utilizamos um tratamento específico para aquele aeroalérgeno em questão.
Em 1954, começaram os ensaios clínicos. Em 66, o mecanismo da imunoterapia com alérgenos começou a ser melhor entendido com a descoberta da IgE. Em 1978, iniciamos a imunoterapia com veneno de himenópteros e chegamos até os dias de hoje, o último position paper publicado pela Academia Europeia agora em 2018. E hoje, a realidade em todo o globo terrestre, em todos os países do mundo, de que a imunoterapia é uma estratégia capaz de mudar a história natural das doenças alérgicas e é uma ferramenta de medicina de precisão importantíssima. Muito bem, a imunoterapia sublingual, que já tem 30 anos de história, tem conceitos muito bem definidos. A região sublingual, esta região sublingual e também a região do vestíbulo bucal, então, ou seja, tanto a região sublingual quanto a região do vestíbulo bucal, apresentam uma capacidade de induzir a resposta imune de uma maneira muito forte. Nós temos uma quantidade enorme de células apresentadoras de antígeno exatamente na região sublingual e na região do lábio inferior, na região do chamado vestíbulo bucal ou vestíbulo labial. Consequentemente, nós temos uma apresentação antigênica muito efetiva, iniciando toda aquela sequência de eventos capaz de induzir a tolerância imunológica. Esse trabalho aqui, com radioimunoensaio, demonstra exatamente a grande possibilidade de apresentação do alérgeno, dos extratos alergênicos, melhor dizendo, por via sublingual nesta região específica. Então, com relação à dose a ser utilizada, gosto muito desta revisão sistemática, publicada em 2011, é uma revisão sistemática clássica, que chama atenção para as doses de imunoterapia sublingual com ensaios clínicos que demonstraram eficácia. Parece que a dose entre 5 a 20 microgramas é a dose mais efetiva com relação à imunoterapia sublingual. Dose mensal cumulativa. Esses estudos, tivemos 6 estudos com dose menor do que 5 microgramas, 11 entre 5 a 20, 10 acima de 20, todos eles mostraram significativamente uma eficácia comparando o grupo controle, placebo, com o grupo tratado. São todos ensaios clínicos, duplo cego, placebo controlados. Ao contrário do que se achava inicialmente, que nós precisávamos de uma grande quantidade de alérgenos nos extratos para imunoterapia sublingual para termos uma eficácia, hoje nós sabemos que essa concentração, variando entre 5 a 20 microgramas, e também, dependendo do tipo de extrato alergênico, por volta de 5 microgramas, um pouco menos, um pouco mais, apresentam resultados clínicos extremamente satisfatórios. Este trabalho publicado por Paslagua também é um trabalho europeu, lembrando que os europeus têm uma larga experiência com relação à imunoterapia sublingual, mostraram que doses baixas, como 1,12 microgramas no grupo 1 ou até mesmo 0,56 microgramas no grupo 2, administrado twice weekly, ou seja, 2 vezes na semana,
apresentam resultados satisfatórios com relação ao controle da asma nos pacientes estudados. Então, vejam bem, nós já temos uma determinação da concentração em microgramas. Agora, o que nós precisamos é conhecer o nosso extrato alergênico, tentarmos utilizar extratos que tenham uma potência biológica adequada e que tenham uma concentração de alérgenos adequada. Continuando a discussão de nosso estudo, nós, então, avaliamos indiretamente a qualidade de vida, avaliamos a satisfação dos pacientes, avaliamos a efetividade em um estudo de vida real. E esta qualidade de vida depende da percepção, é uma impressão intrínseca do paciente com relação à sua condição e ao que se espera dos resultados com o tratamento. Quando o paciente inicia o tratamento, ele sabe que ele está começando uma estratégia terapêutica capaz de mudar a história natural da doença alérgica e ele tem uma perspectiva, o que ele espera, uma redução do uso de medicamentos, permitindo a sua melhor qualidade de vida. Isto é o que nós vemos nos ensaios clínicos duplo cego placebo controlados. A nossa pergunta nesse estudo é: será que os pacientes realmente se beneficiaram dessa estratégia? Qual é a percepção do paciente com relação ao tratamento? Nossos pacientes ficaram satisfeitos com o tratamento? Esta a pergunta que queríamos responder. Além disso, outra expectativa dos pacientes é na prevenção e na progressão da doença. Prevenir asma em crianças é um dos objetivos da imunoterapia com alérgenos. Melhorar a qualidade de vida, melhorar o convívio social, melhorar as atividades de trabalho, as atividades diárias. A performance of their daily activities é um dos resultados esperados pelos pacientes. E este estudo veio exatamente abordar o que os pacientes tiveram como resultado na prática, na vida real. Muito bem. Então, a imunoterapia com alérgenos mostra-se ser efetiva no controle clínico da doença alérgica e, significativamente, reduz os custos do tratamento, diminui o prognóstico e melhora a qualidade de vida dos pacientes. Será que isto é percebido pelos nossos pacientes? Esse estudo veio mostrar que sim, que nós temos eficácia comprovada e nós temos uma percepção dessa eficácia, que é transformado em satisfação dos pacientes com o tratamento. Gosto muito desse esquema que aborda exatamente aquelas 4 dimensões ou domínios da qualidade de vida, das atividades diárias, daily activities, análise do custo-benefício, a satisfação geral. E nós observamos que a satisfação geral
chegou acima de 90% exatamente na avaliação nesse estudo. O que talvez tenha uma avaliação um pouco menos satisfatória seja a questão do custo-benefício. No Brasil, os custos da imunoterapia, tanto subcutânea quanto sublingual, são elevados. Então, há uma dificuldade do pagamento pela assistência médica e realização da imunoterapia com o médico especialista em alergia e imunologia. Mas a satisfação geral extremamente satisfatória, a melhora da qualidade de vida também chama atenção com relação aos resultados do presente estudo. Vários outros trabalhos, também abordando a qualidade de vida, com um número de pacientes também bastante grande. Lembra-se que no presente estudo nós tivemos 136 pacientes. Esse estudo realizado em 2017 foi com 105 pacientes, realizado tanto com SCIT quanto com SLIT. No estudo de 2013 também foi demonstrado um ganho na qualidade de vida. Foi um estudo multicêntrico com 248 pacientes. Um outro estudo recente, em 2017, mostrou um ganho significante da qualidade de vida dos pacientes com SLIT, imunoterapia sublingual, ou seja, os nossos resultados foram muito semelhantes ao de outros estudos. Entretanto, nós avaliamos, além da qualidade de vida, outros aspectos. Nós avaliamos o custo-benefício, a percepção do custo-benefício, as atividades diárias, nós avaliamos a satisfação geral desses pacientes e tivemos esses resultados que chamam sobremaneira a atenção de efetividade de 92%, melhora nas atividades diárias de 91%, a satisfação do custo-benefício de 84% e um resultado de overall satisfaction de 97%. Muito bem, seguindo em frente. Em crianças, estudos anteriores também demonstraram que a imunoterapia sublingual foi capaz de alterar a qualidade de vida. Esse trabalho foi publicado com 201 pacientes pediátricos. Vários estudos foram feitos com a qualidade de vida, como nós mostramos, mas o nosso trabalho é o primeiro da literatura que aborda a satisfação do paciente, que tem sido o aspecto forte no presente estudo. Utilizamos o questionário SPIA, que é um questionário validado, para avaliar a real situação dos pacientes alérgicos que foram submetidos à imunoterapia com alérgicos. Então, é um estudo de vida real, um estudo que mostra para nós o que o nosso paciente percebe com relação ao tratamento. Então, nós temos, então, uma percepção de melhora dos sintomas, da qualidade de vida e, principalmente, uma percepção de que houve um ganho com a utilização, houve um benefício com relação à utilização da SLIT.
Então, o presente estudo também não observou diferenças da satisfação com relação aos extratos alergênicos, pacientes que utilizaram somente dermatofagoides pseroníssimos ou foram bissensibilizados e utilizaram dermatofagoides pteroníssimos associados com Bloemia tropicalis, tiveram a mesma percepção de satisfação com relação ao emprego da imunoterapia sublingual. Concluindo, em conclusão, esse estudo avaliou a satisfação dos pacientes através de 4 áreas, 4 domínios: a percepção da efetividade, atividades diárias, satisfação geral e custo-benefício. E os resultados, em conjunto, demonstraram a alta percepção de satisfação dos pacientes que utilizaram imunoterapia sublingual com ácaros de alta potência. Esse tratamento, atualmente, utilizamos de 3 a 5 anos após alcançarmos a manutenção, a dose de manutenção. Particularmente, fazemos 4 anos de tratamento, mas no Brasil é preconizado, como em outros locais do mundo, de 3 a 5 anos. E esses pacientes continuam a ser avaliados para que, posteriormente, daqui a alguns anos, a gente possa continuar seguindo e verificando o que vai acontecer nos pacientes que terminaram o tratamento. Então, seria um estudo a longo prazo. Esses resultados nos deixaram bastante felizes com relação ao nosso trabalho, à utilização da imunoterapia sublingual no tratamento da rinite, da asma, da dermatite atópica e da rinoconjuntivite alérgica. Muito obrigado a todos. Estou aqui à disposição para eventuais dúvidas, eventuais perguntas. Gracias, thanks, obrigado. Gracias, doctor. Déjeme ver si hay alguna pregunta que nos quieran hacer. Las pueden poner en el chat, la gente de Instagram, si tiene alguna duda, la gente de Facebook. Con mucho gusto les ayudamos. Surgiu uma pergunta, ou não? Sí, ¿por cuánto tiempo sugiere el tratamiento? Pregunta Silvia Díaz, doctor. Nós utilizamos o tratamento total 3 a 5 anos após atingirmos a dose de manutenção. Esses pacientes aqui foram avaliados com 6 meses de tratamento. Nós já estávamos na dose de manutenção. Alguns deles já estão terminando e outros ainda continuam em tratamento. Nós temos resultados prévios que mostram que, mesmo após o término do tratamento, esses pacientes continuam com o controle da doença alérgica. Eu tenho experiência no meu serviço de 7 a 10 anos de controle dos sintomas alérgicos, mesmo após o término do tratamento. Atualmente, eu preconizo 4 anos de tratamento da imunoterapia, seja por via subcutânea, seja por via sublingual. Ok. El doctor Mori pregunta, ¿cómo mantener al paciente sobre tratamiento SEM abandonó? Excelente.
excelente questão. A adesão do paciente é primordial para que o tratamento funcione. Então, nós temos que ter consultas periódicas. Sempre a primeira aplicação do novo frasco de via sublingual é feito no consultório pelo médico assistente. No início do tratamento, o nosso frasco dura 1 mês na fase de indução, no esquema que nós utilizamos. E depois, na fase de manutenção, o frasco da vacina sublingual dura 2 meses. Portanto, os pacientes são consultados, passam por uma consulta médica de 2 em 2 meses. Isto é importantíssimo para você checar a adesão do tratamento, checar o controle ambiental adequado, avaliar se há necessidade de terapêutica farmacológica associado, avaliar se há a necessidade de modificar o esquema terapêutico da imunoterapia sublingual. Então, para que os pacientes não abandonem o tratamento, a principal questão é: o tratamento tem que funcionar. Este é o primeiro ponto. Você tem que ter eficácia. A segunda questão é você ter um controle periódico, consultas médicas periódicas. Eu faço inicialmente consultas mensais nos primeiros 4 meses e depois consultas a cada 2 meses. No 4º ano de tratamento, no último ano, nós podemos estender as consultas para cada 3 meses. Outro dado importante: essas consultas, quando ele termina a consulta, ele já agenda a próxima consulta. Nosso pessoal de enfermagem, ele confirma a consulta e faz com que esse paciente siga a agenda corretamente. Quando o paciente, porventura, interrompe o tratamento, nós entramos em contato para saber se podemos ajudar em alguma coisa e por que ele interrompeu o tratamento. Então, são várias medidas que devem ser feitas ao mesmo tempo. Entretanto, colega médico mexicano, o principal é: o tratamento tem que funcionar. Need works. Isto que é importante. Se funcionar, se você estiver utilizando um extrato de qualidade, na quantidade de microgramas adequado, da maneira correta, e fizer um bom acompanhamento clínico, nós temos uma grande adesão ao tratamento. Hoje, a minha adesão é acima de 80%. Por volta de 85% dos meus pacientes terminam o tratamento com imunoterapia com alérgicos, o que é um resultado espetacular. Gracias, doctor. Nos preguntan, con estas altas concentraciones, ¿en cuántos días después de iniciar el tratamiento hay remisión de los síntomas? Vejam bem, nós não começamos com a mesma diluição em todos os pacientes. Pacientes que apresentam apenas rinite, rinoconjuntivite, eu posso começar com concentrações mais altas, vacinas menos diluídas. Pacientes que apresentam asma alérgica, eu começo com vacinas mais diluídas, para diminuir a chance de reações. Em média, nós já temos resultados com 2 a 3 meses de tratamento. O pico da resposta, a melhor resposta, acontece por volta de 5 a 6 meses de tratamento. E aí é feito a manutenção durante o período de 4 anos. Perfecto, doctor.
Nos preguntan por cuánto tiempo los pacientes usan medicamentos antihistamínicos concomitantes. Excelente pergunta. Eu utilizo antihistamínicos só para o controle inicial da doença alérgica. Muito bem. Se um indivíduo tem asma, eu vou fazer corticoide inalatório adequado, de acordo com o GINA. Vamos fazer o controle ambiental. Não podemos esquecer do controle ambiental, é primordial para que tenhamos sucesso. E depois que eu controlo a doença inicialmente, iniciamos a imunoterapia. Isso no caso da asma. Na rinite alérgica, nós já iniciamos imediatamente a imunoterapia. Ou na asma controlada, nós também iniciamos imediatamente a imunoterapia. Quando eu inicio uma nova concentração, eu geralmente faço 10 dias de antihistamínicos para evitar reações adversas. Apenas nos primeiros 10 dias. Depois, o paciente não utiliza mais antihistamínicos, a não ser que tenham sintomas. Quando eu chego na dose de manutenção, a dose máxima que eu quero chegar para aquele paciente, não há mais a necessidade de uso de antihistamínicos. Nós podemos iniciar um novo frasco que tem a mesma concentração, a mesma diluição, sem utilizar antihistamínicos. O objetivo é retirar as medicações, é manter o paciente com uma tolerância imunológica, utilizando apenas a imunoterapia sublingual. Agora, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Perfecto, doctor. Nos preguntan qué porcentaje de pacientes tuvieran alguna reacción. Muito bem. Nós temos que escolher adequadamente o paciente. Temos que, falando em medicina de precisão, temos que fenotipar o paciente. Então, ele tem que ter um fenótipo alérgico, de inflamação tipo 2. Como que eu identifico este fenótipo alérgico de inflamação tipo 2? Eu tenho que ter sintomas característicos de rinite, de asma, e tenho que ter sensibilização alérgica comprovada, e exposição a esses alérgenos causam crises. Com esses 3 parâmetros clínicos, associado ao prick test, ao teste de puntura, de leitura imediata, ou a IgS sérica específica, eu defino o fenótipo elegível para a imunoterapia com alérgenos. Nós podemos ter reações com a sublingual? Podemos sim. Da mesma maneira que temos com a subcutânea, nós temos com a sublingual. Só que, na sublingual, as reações são raras quando falamos em reações sistêmicas. Nós temos poucos casos de reações sistêmicas. Nós temos uma segurança muito elevada na imunoterapia sublingual. Entretanto, temos reações locais, prurido no local de aplicação, edema no local de aplicação, podemos ter espirro, coriza, sintomas de rinoconjuntivite alérgica, sintomas leves, quando nós aumentamos a concentração da imunoterapia. Temos, então, que avaliar cada caso. Com relação à asma, para iniciarmos o tratamento, temos que ter a asma controlada. Utilizamos a medicação adequada concomitantemente com a imunoterapia. E à medida que o tratamento com a imunoterapia vai induzindo a tolerância imunológica, induzindo a imunomodulação específica,
eu vou diminuindo a utilização dos corticoides inalatórios e vou ter como objetivo controlar a doença, seja rinite, seja asma, sem o uso de medicações ou com a menor quantidade de medicações possível. ¿Cómo calcular la concentración mensual del paciente? Excelente pergunta. Vocês vão ter que olhar nos fornecedores, nas firmas que fornecem, quantas microgramas vocês têm naquele extrato alergênico. Vocês observaram ali que a dose mensal de 5 a 20 microgramas funciona muito bem e tem estudos utilizando até doses menores, principalmente naqueles extratos de alta potência, que tem uma grande quantidade de antígenos principais, como, por exemplo, DERP1. Extratos que têm alta concentração de DERP1 têm uma resposta terapêutica superior. Qual será a sua administração final? Tem pacientes que eu consigo o controle utilizando o extrato em diluições de 1:10, 1:20, da diluição do meu extrato alergênico, chegando até essas 5 a 20 microgramas. Tem pacientes que eu tenho que concentrar um pouco mais, chegar a uma quantidade de microgramas maior. O cálculo, respondendo a pergunta objetivamente, vai depender das características do seu extrato alergênico. Você vai perguntar ao fabricante quantas microgramas você tem por ml, e aí você vai ver qual a dose mensal que você utilizou naquele paciente. Então, é dessa maneira que é feita o cálculo. Agora, a concentração para cada um é individual. Você tem que chegar à maior concentração possível, capaz de controlar a doença alérgica sem causar reações adversas. Espero que tenha ficado claro. Cuando se mezclan extractos de ácaro u otros, ¿qué se debe llevar en cuenta para calcular la concentración? Veja bem, cada gota tem 0,05 ml. É assim que nós fazemos o cálculo. E aí você vai ver, se tem um frasco de 8 ml, quantas gotas você vai ter, em média, calculando, imagine que você faça 3 gotas diariamente. Essas 3 gotas diariamente vai ter que chegar naquela concentração desejada, entre 5 a 20 microgramas cumulativo. Agora, isto depende da característica do extrato que vocês têm aí no México. Acredito que é semelhante ao nosso. Eu acredito que sim, que é o mesmo que nós temos aqui na IPI do Brasil. Hoje, a grande maioria dos pacientes, eu faço aplicações diárias. Nos primeiros 4 meses, o frasco de 8 ml dura 1 mês, 30 dias, com aplicação de 6 gotas dia. Depois que há o controle da doença, eu reduzo para 3 gotas diariamente como dose de manutenção. Numa concentração na sua diluição, que pode variar do extrato padrão 1:10 ou 1:5, isto dependendo do paciente. A grande maioria dos meus pacientes tem um controle com 1:10 de diluição. Mas você tem que escolher a melhor dose terapêutica individual. Correto? Outro dado importante, eu prefiro aplicações diárias. Nós temos um estudo de adesão que mostra que as aplicações diárias aumentam a adesão. Então, ao invés de, por exemplo, você utilizar 6 gotas em dias alternados, dia sim e dia não, eu prefiro utilizar 3 gotas diariamente. Facilita a adesão,
facilita a utilização pelo paciente. Perfecto, doctor, gracias. En su experiencia, esta nueva o esta alta concentración de IPI versus la marca Inmunotech, ¿pudiera comentarnos algo? Eu tenho a utilização já há vários anos de vários extratos. O que eu observo? A alta concentração, você tem resultados mais rápidos, uma tolerância maior e mais duradouros. Mas não existem ensaios cabeça a cabeça para que a gente possa responder. Eu levo em consideração a satisfação dos pacientes de uma maneira muito importante, que foi o que esse estudo demonstrou. Quando eu utilizava outros tipos de extrato, eu não tinha resultados tão importantes como estes que eu acabei de apresentar. Mas não existem estudos cabeça a cabeça para darmos essa resposta objetivamente. Ok. Y en este caso, su recomendación, si el paciente está tratado con otra marca, ¿cómo poderlo cambiar a Ipiazaki? Excelente pergunta. Nós temos chance de reação. O ideal é voltarmos pelo menos uma diluição na utilização do extrato alergênico. Então, isto tem que ser avaliado individualmente, mas eu sempre volto uma ou duas diluições após uma análise clínica criteriosa. Como a concentração é maior, a chance de reação é maior. Isto acontece, tomem cuidado com isso, é importante. Inclusive, para pacientes com asma, nós temos uma incidência importante de crises de asma com dispneia, com broncoespasmo, com sibilância, se nós não soubermos fazer adequadamente o manejo da imunoterapia. Então, tomem cuidado, principalmente nos pacientes com asma. Ok, doctor. Y mi otra pregunta es, en su experiencia, usar la inmunoterapia sublingual versus la subcutánea para hospitales es más sencillo, más rentable, sobre todo por el tema de pandemia ahorita, ¿no? Que no es tan fácil acceder a un hospital. Vejam bem, nós temos que avaliar com o paciente. Essa escolha tem que ser uma escolha conjunta com o paciente. Nós somente aplicamos a imunoterapia subcutânea na presença do médico, no consultório, na clínica ou em ambiente hospitalar. As grandes cidades recebem muitos pacientes de cidades menores, isso também acontece aí no México. E os pacientes não têm facilidade de ir no consultório toda semana. Esses pacientes são pacientes que têm uma elegibilidade, né, têm uma possibilidade muito boa de utilizar a imunoterapia sublingual. Crianças, muitas vezes, recusam injeções, as aplicações subcutâneas, e também podemos utilizar a sublingual. Todos os ensaios clínicos mostram que tanto imunoterapia sublingual quanto imunoterapia subcutânea possuem eficácia. Entretanto, alguns estudos demonstram uma resposta mais rápida, com uma eficácia um pouco maior da imunoterapia subcutânea, mas também nós temos poucos estudos que abordam este assunto. O fato é que as duas têm eficácia e são consideradas em todos os consensos internacionais como estratégias terapêuticas excelentes, com eficácia e segurança. Perfecto, doctor. Nos preguntan que si hacemos mezclas, ¿hay que hacer la inmunoterapia más concentrada? Eu utilizo, no máximo, 2 alérgenos em cada vacina.
A escola europeia deixa isso muito claro. Mesmo nos pacientes polissensibilizados, quando nós utilizamos os alérgenos principais, aqueles que são os mais importantes para a doença alérgica, nós temos resultados espetaculares. Quando nós misturamos vários alérgenos, nós corremos o risco de termos subdosagem, subconcentração de alérgenos. Então, isto é muito importante. Colocar no máximo dois ou três, eu não passo de 2 alérgenos. Não misturar alérgenos. Por exemplo, ácaros só se mistura com ácaros. Nós não devemos misturar, por exemplo, com fungos, porque nós teremos a ação de proteases que podem desnaturar os extratos alergênicos. Se você vai fazer uma imunoterapia, vamos pegar aí um caso de vocês onde o pólen é muito comum, para pólen e para ácaros, sugiro fazer 2 vacinas diferentes. Se for subcutânea, uma aplicação num braço, outra aplicação no outro. Se for sublingual, um frasco para pólen e um frasco para ácaros, para você evitar uma subdosagem e também uma interação bioquímica inadequada. Perfecto. Nos preguntan, los alérgenos que se pueden mezclar o agregar juntos, ¿cuáles pueden ser? Había sugerido que máximo 3, ¿correcto? No máximo 3. Normalmente, nós conseguimos fazer com 2. Porque o dermatofagoides pteroníceos tem reação cruzada com os outros dermatofagoides e o antígeno DERP1 em alta concentração é importante para pegarmos os dermatofagoides utilizando o DERP1. Se tivermos Blomia tropicalis, associamos dermatofagoides pteroníceos e Blomia tropicalis. Se tivermos que fazer imunoterapia de outros alérgenos que não sejam ácaros, fazemos vacinas diferentes, em frascos separados, aplicações separadas. Outro ponto importante, não devemos aplicar junto. Se eu estou fazendo via subcutânea, aplico um no braço, espero 30 minutos, aplico no outro braço. Se eu estou fazendo sublingual, 2 vacinas diferentes, por exemplo, pólens em um frasco, ácaro em outro frasco, aplico uma, aguardo 30 minutos e aplico a outra. Por quê? Para eu saber, caso eu tenha alguma reação adversa, alguma reação alérgica, qual é o extrato que está causando aquela reação. E eu poder fazer o manejo adequado das concentrações e diluições. Então, aplicação separada com poucos alérgenos. É isto que faz a escola europeia e é isto que hoje é a recomendação que nós temos aqui hoje no Brasil também. Ok. El doctor Mori pregunta, ¿cómo cambiar pacientes de tratamiento inyectable para sublingual en relación a la concentración? Excelente pergunta. Nós não temos estudos clínicos em quantidade que mostram essa mudança de subcutânea para sublingual. Nós não temos como fazer esta comparação de maneira direta. Correto? Nós temos que ter como parâmetro a avaliação clínica. Normalmente, a gente consegue fazer uma mesma diluição da subcutânea para a sublingual, porque a segurança da sublingual é maior, sem maiores problemas, sem termos reações adversas. Então, faríamos uma fase de indução e varia vários meses na subcutânea. Quando você chega lá na dose de manutenção, se você quiser cambiar, se você quiser mudar para a sublingual, você vai utilizar aquela dose de sublingual que você normalmente utiliza no seu consultório.
Ou seja, se a diluição estava lá em 1:10 na subcutânea, tranquilamente você consegue fazer uma diluição de 1:10 na sublingual sem reações. Talvez você tenha que aumentar a concentração da sublingual para manter o controle. É isso que você tem que avaliar. Mas também é individual. Tem que avaliar o caso específico, individualmente. Então, não existem estudos, mas certamente a segurança da mudança da subcutânea para a sublingual é muito grande. ¿Y qué intervalo de tiempo cuando se utiliza más de un frasco? Eu faço normalmente 30 minutos. Aplicação de um frasco, de um concentrado, né, de um extrato, de uma vacina, aguardo 30 minutos e fazemos o outro. Exatamente para não confundirmos reações adversas e identificarmos as possíveis reações que venham a acontecer. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? Creo que son todas. Creo que son todas las preguntas, doctor. Ah, no, aquí viene. La nueva concentración sublingual solo aplica para ácaros. No, también tenemos gramíneas espontáneas y otras especies, doctora. Le hacemos llegar la información con su asesor. ¿Alguna otra duda? Por último, doctor, en su experiencia, que el médico tenga la ventaja de poder reconstituir un liofilizado versus un extracto alérgeno líquido en ciudades de calor, ¿qué puede representar al médico de beneficio? Aqui no Brasil nós só temos, já vem o extrato aquoso para nós fazermos a diluição. A gente não tem o acesso ao liofilizado e fazemos a diluição no consultório. Então, eu não tenho experiência com relação a isso. A gente já recebe o concentrado já aquoso. Perfeito. Agora, é possível, né, que a gente tenha ganhos, né, se tivermos acesso ao liofilizado em algumas situações futuramente. Mas... Perfecto. Pues creo que es todo, doctor, muy interesante, muy claro, muy específico. Agradecemos su tiempo, su participación y bueno, hoy aprendimos mucho más de inmunoterapia sublingual. Que bom, eu estou à disposição aos colegas mexicanos. Nós temos vários artigos que nós publicamos. Atualmente, a nossa experiência está tendo um êxito muito grande. Eu já trabalho com esse extrato de alta concentração desde quando ele foi lançado, mais ou menos há uns 5 ou 6 anos. Antes eu já trabalhava com outros extratos também com bom resultado, mas a satisfação dos pacientes e a nossa satisfação do nosso trabalho hoje é maior com esses extratos de alta concentração. Então, os resultados são superiores, são melhores. Perfecto, gracias, éxito y que le vaya muy bien. Hasta luego a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Foi um prazer estar aí com vocês. Grande abraço. Hasta luego.